Então, pessoal, agora a gente vai terminar, né, esse bloco de hidrocarbonetos, tá? Então, vamos fazer uma breve recordação comigo. A gente viu, né, nos dois primeiros blocos, o nome dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, né, saturado e insaturado, né, ramificados e não ramificados, né, e a gente viu também a classificação dos hidrocarbonetos no bloco passado. Para a gente terminar, falta falar aqui um pouquinho sobre os aromáticos, como é que está o nome dos compostos aromáticos, né, e alguns exemplos de outras moléculas cíclicas. Esses exemplos todos, eles fecham, né, eles cercam todas as possibilidades que você precisa para conseguir enfrentar a parte de nomenclatura de hidrocarbonetos. Com os exemplos que você tem no seu caderno, né, e as diquinhas que aparecem no final daquela folha, você vai conseguir então resolver os problemas de nomenclatura sem grande dificuldade. Tá? A primeira molécula que aparece aqui, vamos lá, é essa nossa famosa molécula, o benzeno. Tá? Lembre-se que o círculo representa as duplas ligações alternadas do benzeno. A gente já falou sobre o benzeno, eu já expliquei a ressonância do benzeno para você. Hoje a gente vai fazer daqui a pouquinho exercício, né, outros compostos aromáticos importantes que eu quero que você conheça. Legal? Então, a primeira molécula aqui é o benzeno. A próxima molécula, veja, você colocou um grupo metil no benzeno. Então, como é que fica o nome dessa molécula? Você vai colocar assim, ó, metil benzeno. Metilbenzeno é uma das moléculas mais importantes que você precisa para uma prova. Ela vai aparecer com muita frequência, né, quando a gente for trabalhar reações orgânicas. Ela é chamada de tolueno. É um solvente importante, matéria-prima para várias substâncias, tá? Muito usada na indústria. E vamos lembrar uns nominhos comigo. Acetileno. Você lembra que eu disse para você que acetileno era um nome que era retido, mantido pela IUPAC, então você pode chamar de etino ou acetileno. Os dois são nomes IUPAC, né? A mesma coisa acontece com o metilbenzeno. Cara, a gente não chama ele de metilbenzeno, a gente chama ele de tolueno, tá? Um vestibular como uma FUVEST vai falar metilbenzeno, vai falar tolueno e vai escrever do lado metilbenzeno. Mas uma prova ITA e IME não faz isso, vai estar escrito tolueno e você tem que saber que é o metilbenzeno, tá certo? Quer ver uma coisa legal que te ajuda a guardar? Lembra que o tolueno é a matéria-prima para produzir trinitrotolueno, TNT, um explosivo importante, não é? Legal. Estireno. Bom, de novo, para uma prova ITA, tá, ou IME, não tem, né, choro, cara, você tem que saber o que é estireno. Se a gente fosse pensar numa FUVEST, né, a FUVEST é muito boazinha, todas as vezes, já caiu estireno várias vezes na FUVEST, veio escrito assim para o aluninho, olha, vinil benzeno. Oh, finalmente o vinil apareceu como um grupo substituinte, lembra que era difícil aparecer como grupo substituinte o vinil? Desenho benzeno. E aí eu preciso que você saiba, né, o vinil, CH duplinha CH2, tá certo? Tem que saber quem é o estireno, que é o vinil benzeno, tá certo? Provavelmente você vai encontrar 2 copinhos plásticos ou assim, né, em locais que você visita, né, às vezes você tem isso em casa, tá certo? Eu espero que você consiga escutar, tá? Se você olhar no fundo, né, desse copinho, você vai ver uma sigla, é o número 5 dentro daquele triângulo, né, de reciclagem, tá? E esse aqui também, se você olhar no verso, você vai encontrar um número, só que o número é diferente. Então, nesse copinho menor, a gente vai encontrar, né, esse número 6 dentro do triângulo. Aquele símbolo internacional de reciclagem, certo? O estireno
né? A palavra em inglês é estirene. O símbolo é PS, de poli. Eu vou escrever em português, tá? Estireno. Então, o estireno é matéria-prima para fazer esse tipo de copinhos aqui. Não só esse tipo de copinhos, vários plásticos são feitos de poliestireno. É aquele plástico, né, quebradiço que aparece no corpo das canetas, de algumas canetas. A régua de vocês, geralmente ela é feita de poliestireno, tá? Ela é um plástico meio quebradiço. O estireno pode ser expandido e aí ele faz, né, o estiropor, né, a expressão na língua inglesa, né, em português a gente chama de isopor, né, é uma marca registrada na verdade, tá? Então é legal conhecer que o estireno é matéria-prima para fazer o poliestireno. É muito fácil você saber, né, esse aqui eu falei que era o 5, você lembra da nossa aula lá atrás de hidrocarbonetos? O 5 era o polipropileno, era o PP. Quando você aperta esse copinho ele faz, ó, clonk, clonk, esse faz clec, clec, ó. Então quando faz clec, clec, né, ó, esse que faz um barulhinho mais quebradiço, se você olhar no verso você vê que é PS, que é poliestireno. Quando faz clonk, clonk, né, é o polipropileno. Guardou isso? E esse nome aí, cumeno, tá? Não se preocupa com o cumeno, tá? Ninguém vai te cobrar cumeno, tá aí para você conhecer apenas, né? E é só para ver se você conseguiu gravar aqueles grupinhos que eu te pedi. É o isopropilbenzeno. Se bem que pensando numa prova Itaime, né? Nunca é demais conhecer essas moléculas assim. Isopropilbenzeno, que é o cumeno, tá? Basta desenhar um benzeno e colocar um isopropil aí. Eu vou usar a fórmula em bastão porque é mais rápido, tá? Assim, ó. Então, o isopropil junto com o benzeno, né, é o isopropilbenzeno que é o cumeno, tá? Agora uma observação, essas moléculas estão todas prontas na sua folha, a gente está seguindo aquela folhinha que eu deixei no HD para vocês, certo? Nós temos benzenos com 2 grupinhos substituintes, tá certo? Não muda nada, continua chamando de benzeno, metil e metil, só que tem que colocar a numeração, tem que dizer onde se encontra. 1 e 2, 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4. Então os nomes ficam assim, 1,2 dimetil benzeno, 1,3 dimetilbenzeno, e finalmente 1,4 dimetilbenzeno. Um 2 dimetilbenzeno, 3 dimetilbenzeno, 4 dimetilbenzeno. Legal. Somente para o benzeno e quando tem 2 grupos substituintes, esse 2 pode ser trocado pela expressão orto. Esse 3 pode ser trocado pela expressão meta. E esse 4 pela expressão para. Então os nomes ficariam assim, orto dimetilbenzeno, meta dimetilbenzeno e para dimetilbenzeno. Joia? Orto, meta e para também podem ser representados por letrinhas. Então eu posso escrever assim, ó, Ozinho traço dimetilbenzeno. Mzinho tracinho dimetilbenzeno e Pzinho tracinho dimetilbenzeno. Então eu tenho 3 nomes possíveis para essa molécula, olha, 1,4 dimetilbenzeno, para dimetilbenzeno ou Pzinho dimetilbenzeno. Quando tem o Pzinho eu leio para, quando tem Mzinho eu leio meta e quando tem o Ozinho eu leio orto, certo? Pô, Calçada, não tem um nome legalzinho daqueles? Etileno, acetileno, estireno, comeno, para esses dimetilbenzeno? Tem, eles são
Solventes importantes usados na indústria são chamados de chilenos. Então eu escrevo assim, ó, ortoxileno, metaxileno e paraxileno. Agora, atenção, essa história, né, de colocar, né, orto, meta e para em nomenclatura não tem nada a ver com aquela história de dirigência aromático. Se você pensou nela, essa é uma outra conversa, certo? Então, essa história de orto, meta e para é só para o benzeno, tá? E só quando tem 2 grupinhos substituintes. Se tiver, cara, 3 ou mais, números, tem que usar números. Agora, ó, 2 grupinhos no anel aromático, você vai usar orto, meta e para. Então, você vai escrever assim para mim, isso é só para benzeno, com 2 grupos quaisquer. Por que eu fiz com 2 grupos iguais? Pode dar a impressão para você que só pode funcionar quando os grupinhos são iguais, e pode funcionar com grupinhos diferentes. Então, isso só funciona para o benzeno com 2 grupos substituintes quaisquer. Esse não tem na folhinha de vocês? Tem espaço aí. Desenha essa molécula para mim na folhinha. Olha, um anel aromático, um CH3 e um C2H5. Primeira coisa, vamos ver se você entendeu o orto, meta e para. Isso é orto, meta ou para? É meta. Legal. Como chama esse grupo? Etil. E esse aqui? Metil. Agora, cuidado. Se você usar meta, você não precisa pôr o número, fica mais fácil. Metil e etil na frente de benzeno é ordem alfabética. Etil, metil, benzeno, tá tudo certo. Agora, eu fico preocupado com a numeração. Se você não usar a palavrinha meta e usar números, atenção, não é tanto faz. 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Quem pensou na segunda possibilidade que acertou. Por quê? Os números empatam. E o que a gente já conversou outra hora sobre números que empatam? Quem vem antes na ordem alfabética recebe o número menor. Então, ó, 1, 2, 3. Se você quiser usar números, 1-etil, 3-metilbenzeno. Ou Mzinho, etil, metil, benzeno. Viu como é prático usar orto, meta e para? Mas lembre-se, só vale para benzeno com 2 caras. Se você colocar um terceiro grupinho no ciclo aromático, não pode mais usar orto, meta e para. Use os números, lembrando sempre que tem que usar os menores possíveis. Para finalizar essa primeira parte, a gente tem aqui, ó, né, mais 2 moléculas para de bromobenzeno. Então é só desenhar um benzeno. Eu sei que você já fez, eu vou fazer aqui para você. E eu sei que você fez em pezinho, que nem esse. Eu vou fazer o benzeno meio deitado, assim. É a mesma coisa, ó. E você coloca 2 bromos aí, ó. Então você tem que ler, ó, para de bromo, 2 bromos, o benzeno. Legal? E a última molécula de nomenclatura, antes de entrarmos nos exercícios finais que aparecem aí na sua folhinha, né, é aquela molécula cíclica, e ela vai te ajudar a dar nome das demais moléculas, e assim a gente terminou a nomenclatura de hidrocarbonetos, que é a base, né, de toda a outra nomenclatura orgânica, a base de álcool, a base de cetona, a base de todas as outras nomenclaturas é a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Tá? Primeiro, esquece o carinha aqui pendurado, a ramificação. Tem um ciclo com 6 carbonos, então você vai ter que colocar ciclo. Como tem, né, uma dupla e tem 6 carbonos, hexeno. Você pode colocar ciclo hexeno junto, aí você tira aquele H, tudo bem? Agora, repare só, eu vou apagar o grupinho, né, CH3. Olha isso.
assim. Muito bem. Se eu escrever ciclohexeno e pedir para qualquer um, né, em casa desenhar essa molécula, vocês vão desenhar, às vezes a duplinha num lugar ou outro diferente, mas todo mundo vai desenhar um hexágono e vai colocar uma duplinha num daqueles lados ali. Legal? Então o número não é necessário. Agora eu não preciso pôr ciclohexueno, porque todo mundo vai desenhar do mesmo jeito, certo? Como em propeno, tá? Agora, buteno, tem que pôr buteno, but1-eno e but2-eno. Agora, o que tem pendurado aí? Um metil? Você sabe que o número ali é 1, mas você não pôs o número 1. E o número é 1 porque está entre o 1 e o 2, tá certo? Se você colocar o número 1 aqui, necessariamente o 2 tem que ser esse carbono de baixo. E aqui vai ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como a regra dos menores números, numerando assim, ó, a dupla está entre 1 e o 2, não foi colocado, já discutimos o porquê, e o teu grupo metil ficou no carbono 3, portanto, com o menor número possível. Então, o nome certo disso é 3-metil ciclo, né, hexeno, certo? Muito bem, com isso, galerinha, nós terminamos, né, a parte de aromáticos. Agora a gente vai pegar a última página da tua folhinha e vamos resolver, né, os exercícios que aparecem aí. Então eu vou resolver com vocês, tá certo? Essa questão do ITA, né? A gente aproveita a própria questão para comentar alguns compostos aromáticos, tá certo? Que são importantes que você conheça, tá? E na sequência, né, eu vou resolver mais algumas questões que aparecem aqui com vocês. Muito bem? Então vamos lá. A primeira questão aí é uma questão do ITA 2015. E ela pede para você escrever a fórmula de alguns compostos aromáticos. Eu não pus no caderno, não pus na folha, porque eu já tinha deixado a questão separada para a gente resolver, tá? Então, ITA 2015. O ITA solicitava que nós fizéssemos, né, as estruturas de naftaleno, fenantreno, antraceno e depois benzopireno. Eu vou fazer numa outra ordem para você, tá? E aí vai te ajudar você guardar essas formas, como é que você desenha isso. Então, repare só. O naftaleno, né, é quando você junta dois anezinhos aromáticos, né, conjugados assim, ó. É uma molécula que você precisa guardar. Ela é importante. E ela vai aparecer em outros momentos do nosso curso, tá certo? Se você contar o número de carbonos, são 6, 7, 8, 9, 10 carbonos e são 8 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eventualmente, nós vamos precisar de numeração no naftaleno. E é só no naftaleno que você precisa isso, não precisa para os demais, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a numeração do naftaleno. Essa posição aqui em cima é chamada de alfa, ela vai ser útil mais para frente, né? E essa posição lateral aqui é chamada de beta. A gente vai voltar nisso depois, agora eu não preciso que você fique tão preocupado com isso, com alfa e beta, certo? Então tá aqui o naftaleno. Você vai guardar assim para mim, ó. Se você adicionar mais um anelzinho aromático assim, ó. Esse cara se chama antraceno. Se você memorizar isso dessa maneira, fica mais fácil. Então, você sabe o benzeno, um anelzinho a mais naftaleno, mais um é o antraceno, tá certo? O benzeno é muito usado em toda a indústria química, o naftaleno é uma substância importante, né? Lembra que ela é uma das substâncias que sublima, que você precisa conhecer, né? O naftaleno ele é muito usado, né? Para você
espantar insetos, tá certo? Então, quando você tem lugares que você armazena, você coloca, embora ele seja tóxico, né? Muito usado ainda, né, em algumas casas para espantar insetos, né? Se em casa você conhece alguém que usa isso, eu tenho uma sugestão, você pode trocar o naftaleno pela cânfora. Tem o mesmo efeito de não deixar vir insetos, né? Ela meio que repele os insetos e não é tão tóxica que nem o naftaleno, legal? Então nós temos o antraceno. Se você desenhar o naftaleno, olha só, hein? Vai ficar mais fácil de vocês memorizarem, tá? Se você desenhar o naftaleno, ao invés de colocar o anelzinho aromático aqui, ó, colocar ele aqui embaixo, esse chama fenantreno. Eu sei, nesse caso aqui precisa de um certo grau de memorização e de esforço. Então, dessa maneira que eu estou apresentando para vocês as moléculas, eu acho que te ajuda a memorizar essas moléculas e não esquecer, tá? Então, ficamos assim, naftaleno, antraceno, colocou o anelzinho aromático aqui embaixo, chama fenantreno. Se você puser o anelzinho aromático, mais um aqui, ó, fechando assim, isso se chama pireno. E se você acrescentar mais um grupinho aromático no pireno, você vai ter o que se chama de benzopireno. Existem vários tipos de benzopirenos. Eu vou mostrar o mais simpático para vocês, tá? Ó. Se esse aqui é o pireno, eu vou acrescentar mais um ciclo, eu vou ter um benzopireno, um exemplo de benzopireno. Não esquece isso, hein? Eu já vi esquecendo aqui, ó, um anelzinho aromático. Um dos erros mais comuns em moléculas aromáticas é esquecer o ciclo aromático. Cuidado com isso, tá? O benzopireno, repara só, vê se você não reconhece algum símbolo famoso, que provavelmente aconteceria esse ano em julho, mas que vai acontecer acho que o ano que vem por causa, né, dessa crise sanitária que a gente está enfrentando. Isso mesmo, parece o símbolo das Olimpíadas. Por isso, né, essa molécula é chamada de olimpeceno. É bacana conhecer, tá? Mas você podia ter feito benzopireno colocando o anel aromático aqui, o outro anel aromático em alguma outra posição aqui do pireno. Isso resolve a questão ITA 2015, tá? Ele pedia para que você desenhasse naftaleno, certo? Fenantreno, antraceno e benzopireno. Por que eu coloquei adaptada? A letra E era para fazer o peróxido de benzoíla. Fica tranquilo que a gente vai chegar lá logo no nosso curso, tá bem? O exercício 2, eu estou pedindo para a gente escrever as formas ressonantes de benzeno e de naftaleno, tá certo? O benzeno eu já fiz, já tem no seu caderno a forma ressonante do benzeno, então eu não vou fazer de novo, eu vou fazer apenas o naftaleno, como que são as formas ressonantes do naftaleno, tá certo? Então, segundo exercício da nossa folhinha. Vamos fazer as formas ressonantes do naftaleno. Deixa eu apagar esse pedaço aqui. Para fazer as formas ressonantes do naftaleno, eu acho que vale a pena, né, a gente desenhar a molécula do naftaleno com todos os átomos de carbono e todos os hidrogênios. Não custa nada fazer isso, olha. Carbono, carbono. No seu caderno você já tem a explicação de ressonância, como que funciona. Qual o símbolo adequado a ser usado, certo? Então, repare só,
a gente precisa colocar ligações. O carbono não faz só 3 ligações. Todos os carbonos aí são do tipo sp2. Eu vou fazer assim, olha. Essa é uma estrutura que eu posso fazer para, né, o naftaleno. Mas não é a única, eu posso fazer mais estruturas para o naftaleno. E você lembra, quando a gente consegue fazer, né, 2 ou mais estruturas de Lewis ou fórmulas estruturais para uma mesma molécula, em geral, essas estruturas são formas ressonantes de uma molécula que existe fisicamente, que a gente chama de híbrido de ressonância, tá certo? Então, se a gente olhar bem para essa molécula, eu vou agora, né, apenas por motivos didáticos, pintar os elétrons aqui, ó. Repara que se você olhar apenas para cá, dupla simples, dupla simples, dupla simples. É como se tivesse o anel aromático aqui. Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Como se tivesse o anel aromático aqui, certo? Então, essa é a que eu vou desenhar no meio. Eu vou fazer, são 3 formas ressonantes. Eu vou desenhar essa aqui, ó. Eu vou colocar agora as duplas. Temos uma dupla nessa posição, nessa. Tanto faz se você vai fazer a direita ou a esquerda aqui, dessa maneira. Então, essa molécula é essa de cima. Só que não são só essas posições que eu poderia colocar as duplas. Cuidado, este é o símbolo certo de ressonância, já discutimos isso. Não é? Eu podia desenhar também a molécula das seguintes maneiras. Assim, ó, colocando a dupla nessa posição e deixando o outro lado do mesmo jeito. Ou assim, ó. Fazendo isso do lado de cá, colocando, deixando essas duplas iguais e desenhando isso assim. Se você observar, essas ligações estão então deslocalizadas. Você não sabe se essa ligação está aqui, aqui ou aqui. Certo? Então são 3 estruturas diferentes. Qualquer outra tentativa, se você tentar desenhar qualquer outra molécula dessas, vai cair numa dessas 3. Então, essas são as 3 formas ressonantes para o naftaleno. E o naftaleno é qual dessas? Né? A gente conversou sobre isso. Né? Fisicamente, o naftaleno, que molécula dessas 3 que ele é? Nenhuma delas. Né? Fisicamente, é como se cada uma delas contribuísse para aquilo que a gente chama de híbrido de ressonância. Por isso que nós representamos essas 3 estruturas, fazendo ela assim, ó. E colocando as ligações duplas deslocalizadas. Então, estas são as formas ressonantes, que lembre-se, elas só existem no papel, não tem existência física de nenhuma dessas formas assim. E isso é a molécula que existe fisicamente, que é chamado de híbrido de ressonância. Tá certo? Então aqui estão, né, as formas ressonantes. Eu preciso que você saiba fazer as formas ressonantes, né, do naftaleno. Ó, vou te deixar mais uma questão para casa. Eu vou colocar a resolução disso junto com, né, a resolução daquela questão que eu deixei, né, outro dia do C5H10, que eu falei que era importante, né, a classificação aquela do C5H10. Eu deixo as duas juntas para vocês, tá? Você vai encontrar assim, resolução, né, isômeros do C5H10, com a resolução, né, com a explicação. E vai encontrar também as formas ressonantes do antraceno. Escreva para mim as possíveis formas ressonantes do antraceno.
Além disso, né, termine todas as questões que estão nessa folhinha e resolva também todas as questões que eu solicitei para vocês na orientação de estudo, tá? Você vai encontrar no HD, junto com a resolução desta questão, daquela questão do C5H10, a resolução de todas as questões da aula, inclusive essa, ó, do ITA 2015. Eu repito essa resolução para vocês lá, tá? Então vai estar tudo resolvidinho para vocês lá no HD, né? Você lembre que você pode voltar a assistir essa aula quantas vezes você quiser, tá certo? Na próxima aula a gente vai começar então as funções oxigenadas. Muito bem? Força aí, pessoal, até a próxima.